Eu acho que não vai ter golpe do Bolsonaro. Quer dizer, ele não tem força política para dar um golpe, né? Eu chamei a atenção do bom funcionamento das instituições. Eu defini instituições, eu mostrei a importância da cultura para as instituições, mostrei seu caráter secular, o seu caráter não egoísta, quer dizer, ela é resultado dos inputs, né, de uma sociedade inteira no decorrer dos anos, ela é a ligação entre os mortos e os vivos. Eu dei critérios para medir a eficácia das instituições, o tempo é importante, não dá para dizer que porque esse mês, né, a Bolsa caiu é que as instituições não funcionam. Você tem que levar em conta o longo prazo, não tem saída. No longo prazo, no meu entender, eu dei o exemplo, Collor, impeachment, fora Fernando Henrique, mensalão no Lula, vamos tirar o Lula do poder, Dilma impeachment, Temer, 2 tentativas de afastamento, Bolsonaro agora, se fala muito em impeachment. Apesar desse golpismo generalizado na política, na cabeça das pessoas, as instituições impediram, né, que esse golpismo se realizasse, por exemplo, com Fernando Henrique e com Lula. Mérito das instituições. Eu tenho, né, um original de um livro, né, eu estou negociando com a editora, com dados abundantes, né, aquela Our World in Data, mostrando que no longo prazo o brasileiro vive cada vez mais, o brasileiro vive com menos doenças e mais bem nutrido, o brasileiro tem mais poder de compra e vive com mais conforto, o brasileiro sofre menos acidentes, inclusive raio per capita diminuiu no Brasil, tem o dado do INPE, eu levantei. O brasileiro vive em um país mais livre e democrático, o brasileiro tem acesso a mais serviços públicos, o brasileiro está cada vez mais educado, o brasileiro passou a ter mais tempo livre e a ser mais autônomo e respeitar mais as minorias e indivíduos, e o brasileiro, pelos indicadores, tem o Global Happiness Report, está mais feliz e vive com mais desenvolvimento humano. Tudo isso com dados, tá? Então, muitas vezes, na hora que você tem o diagnóstico equivocado da sociedade, você chega a conclusões equivocadas de causa e consequência. A ciência é sempre descrever e explicar, descrever e explicar. Se você tem uma descrição errada, a explicação vai sair errada. A descrição da sociedade brasileira, que atesta que a sociedade vai mal, inclusive comparativamente com os outros, eu comparei o PIB per capita, essas grandes bases de dados internacionais que tem aí, Madison, né? O PIB per capita do Brasil com a Argentina, no início do século, em 1900, nós éramos 15% da Argentina, hoje somos 80%. Alemanha, Itália, enfim, todos os países. O nosso PIB per capita era muito menor percentualmente em relação deles, hoje está muito mais alto. Então, todos esses indicadores, e aí tem um pouco essa fracassomania do Brasil, né? A coisa do Nelson Rodrigues de complexo de vira-lata. Nós não somos capazes de reconhecer nossos avanços. Nós não somos capazes de reconhecer a força de nossas instituições. Isso é cultural, né? Eu não posso fazer nada contra isso. Eu procurei fugir disso. Antes de entrar no que eu acho que é o cerne das 3 perguntas, tá? Eu queria falar um pouco assim do que eu acho do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, é um grande frouxo, né? Ele está com medo de sofrer o impeachment. Ele botou o Centrão para dentro do governo. Eles ficaram dizendo que o Weintraub não ia dar declaração, não ia dar depoimento, que não sei o que, ia respeitar. Weintraub foi lá escondidinho de manhã cedo, ficou calado, mas enfim, foi. Então, quando, né, Bolsonaro é apertado, o tempo inteiro ele recua, ele vem fazendo isso. Eu já tive em debate e perguntei qual foi a medida concreta aprovada no Brasil desde que Bolsonaro tomou o poder, conquistou o poder pelo voto. Qual foi a medida concreta de restrição da democracia e das liberdades? Aí alguém disse, ele tentou diminuir o acesso à informação. Tentou, mas não conseguiu. Não tem nenhuma, ele só fala. Então a gente está discutindo as falas de Bolsonaro. As ações todas são bloqueadas pelas instituições. E aí é interessante, tá? Que eu acho que está no cerne de todas as 3 perguntas, que é o fato da gente, eu já mencionei isso naqueles 15 minutos iniciais, é o fato de nós termos um presidente que governa para uma minoria. Ele se dá ao luxo de governar para uma minoria. Eu escrevi aí no chat aí o livro que eu mencionei desse cientista político brasileiro, José Antônio Sheibub, que tem lá a explicação das condições que permitem que um primeiro-ministro não, mas que um presidente governe para uma minoria, que é essa hiperfragmentação partidária. A França, o partido do presidente tem 54% das cadeiras da Assembleia Nacional Francesa, dá 312 de 577 cadeiras. Nunca no Brasil um partido de um presidente teve 54% das cadeiras parlamentares. A Espanha, dos 6 países que eu vou elencar, é a que tem a menor quantidade. O PSOE tem 34% das cadeiras, são 120 deputados. O Reino Unido do Boris Johnson,
o partido dele tem 56% das cadeiras, 365 cadeiras parlamentares. Ou seja, se tiverem 40 deputados que não sejam de baixo clero, em 365, que é possível, tem vários especialistas sobre saúde, educação, economia, política exterior, segurança pública, deputados. Nos Estados Unidos, é 53% contra 47%. 53% é o democrata. Na Argentina, aqui, nossa vizinha, aí, o Alberto Fernandes, a aliança dele, o partido dele, tem 46% dos deputados. No México, lá, o Obrador lá tem 37%. Você sabe quando no Brasil um partido teve mais de 20% das cadeiras na Nova República? 1990, o PMDB, eram 108 cadeiras de 503, era 21%. O maior partido do Brasil hoje tem 10%. É uma loucura. É uma jabuticaba, é o único país do mundo que é assim. Então nós estamos discutindo um presidente que fica falando para a minoria, quando o grande problema institucional nosso é essa orgia de partidos políticos. O Brasil viveria tranquilamente, eu não estou defendendo isso, com 2 partidos políticos, bastavam 2 partidos políticos. Podem ter 6, a nossa tradição é mais multipartidária, 6 partidos políticos, 6, só 6, na Câmara dos Deputados. Né? E aí o maior partido ia ter 200 deputados. Nós não temos um partido com 200 deputados. E aí o que tem? O nosso grande problema é um problema de oferta. O sistema político, em função da orgia de partidos, ofertou Bolsonaro ao eleitorado. Em nenhum lugar do mundo se oferta Bolsonaro ao eleitorado. As pessoas dizem, olha, quando você compara Bolsonaro ao Trump é infinitamente melhor que Bolsonaro. As primárias republicanas e democratas, quando ele é o desafiante do presidente, é uma peneira mais dura de que peneira de time de futebol para pegar um garoto lá adolescente para virar profissional. É dificílimo passar por uma primária nos Estados Unidos, tem que ser bom orador, tem que sentar, negociar, tem que ter o passado limpo para os padrões norte-americanos. É uma peneira duríssima. No Brasil não tem peneira. O Roberto Freire, ele preside o mesmo partido há mais de 30 anos. Ele é mais longo do que o papado. A presidência de Roberto Freire, o partido dele, é mais longo do que o papado de João Paulo II. Porque no Brasil, cada um tem um partido para chamar de seu. A Marina fundou um partido para chamar dela. Cada um tem um partido para chamar de seu. Enquanto que, por que a gente vê nos outros países alguém perder uma eleição, tá? E depois ele passa o bastão, perdeu, sai, vai outro, porque todos os políticos estão amontoados em poucos partidos. Aí eles ficam empurrando, a fila tem que andar. No Brasil, não, ninguém está amontoado em poucos partidos. Cada um tem o seu, perder a eleição, fica lá. Perder a eleição, fica lá. Eu me lembro quando o DEM estava decaindo, o DEM decaiu. Rodrigo Maia é presidente do partido eterno. Isso é impensável numa companhia. O CEO de uma empresa, se a companhia cai, o CEO muda. A gente não está olhando o problema mais importante. Esse governo só governa para a minoria porque a gente tem essa miríade de partidos políticos. E o André pergunta na mesma direção, né, se haveria aqui a chance de ter um golpe 4.0. Em geral, quando se pergunta isso, se menciona os exemplos de Turquia, Hungria, Rússia, Polônia e Índia. Desses países, 3 são países unitários. A Turquia é um país unitário, a Hungria é um país unitário, a Polônia é um país unitário. Não tem governadores de Estado como tem aqui. Os governadores de Estado criam núcleos de poder e ambições políticas que visam manter as regras do jogo, porque eles vão querer um dia ser presidente. Dória quer ser presidente, Flávio Dino quer ser presidente, Ciro Gomes, ex-governador de Estado, quer ser presidente, Rui Costa talvez queira ser presidente. Então é totalmente diferente. O check and balance de uma federação é muito diferente do check and balance, né, do peso e contrapeso de um país unitário. Rússia é uma federação, Índia é uma federação. Agora tem uma característica desses 5 países. Em todos eles, o chefe de governo, né, ou o presidente, ou o primeiro-ministro, né, ele teve maioria no Congresso. No Brasil, o nosso não tem maioria. Então, ele utilizou da maioria para aprovar medidas que mexiam com o judiciário. A Turquia hoje tem o Erdogan, ele inclusive fez um plebiscito em abril de 2017, quando estava num ponto alto da popularidade, para se tornar presidente, para mudar para o regime presidencial. E ganhou o plebiscito com voto popular. Na Rússia, o Putin, a última eleição, ele foi eleito com 76% dos votos. Lá ele tem 338 de 450 cadeiras, né?
Quando compara, a gente compara, olha lá de longe os países, e a gente não sabe o que está acontecendo lá. É importante saber dessas coisas. A Índia, o Modi, o Narendra Modi, foi reeleito com uma maioria esmagadora, 300 cadeiras de 542, quer dizer, ele tem uma maioria brutal. Na Polônia tem uma maioria ali apertada. Mas... Agora, o caso mais interessante é a Hungria, que é muito mencionado no Brasil. A primeira eleição lá que o Orbán ganhou, ele ganhou 2/3 do parlamento, 2010. Ele ganhou 2/3 em 2010, 2/3 em 2014, 2/3 em 2018. 2/3. Quando ele ganhou 2/3 em 2010, ele fez uma reforma constitucional, diminuiu a idade mínima de aposentadoria do juiz, aposentou 100 juízes do país. E aí ele indicou 100 juízes. Isso não vai acontecer no Brasil. Não tem a menor chance. Tá? Então, basicamente, o que Bolsonaro fez foi mobilizar as instituições que envolvem esses pilares: lealdade, autoridade, santidade. E a esquerda está sempre mobilizando os pilares dela: cuidar do outro, opressão, libertação, equidade. Então, esses pilares vão sempre existir em todas as sociedades. Aí vamos ver como é que a esquerda vai se comportar diante disso. Teve um experimento, vou concluir com isso, né? Um experimento natural no norte da Itália, em 2 eleições nacionais da Itália. Tem lá o Tirol, e lá existem italianos que só falam alemão. Tá? Aí eles pegaram e estudaram o comportamento eleitoral desses italianos, comparando-se com os italianos que falam italiano. No norte da Itália, super conservador. Eles não foram atingidos pela internet por fake news de 2 campanhas eleitorais italianas nacionais, tá? Liga Norte, né? Todo aquele negócio Salvini. Eles votaram mais conservador do que aqueles que foram atingidos pela fake news, controlando-se todas as demais variáveis. Eu acho que ele chega em 2022. Eu acho que tem essa coisa. O Mourão é o vice. Os políticos não querem o Mourão. O Bolsonaro era do Centrão. O Bolsonaro sempre foi do Centrão. Ele voltou à casa dele. Para a sociedade brasileira, é fundamental tirar ele do poder no voto. Ele tem que levar para a eleição.